e profetizamos isso nessa noite. Libera sobre nós, ó Deus, uma unção nova nesta noite. Libera, Senhor, o entendimento da Tua palavra neste lugar. Onde tiver um coração aberto, Senhor, libera as Tuas chuvas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, faça de novo, Senhor, o Teu mover neste lugar. Entra com o braço forte, Senhor dos exércitos está conosco. Tu és aquele que trabalha as nossas batalhas. Ensina-nos da Tua parte nesta noite. Flua com Teu sobrenatural neste lugar. Há um rio que vem, Senhor amado, do Teu trono para nós agora. Queremos entrar nesse rio, Senhor, e navegar mais profundo na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, ordenamos ao mundo espiritual do mal que bata em retirada na autoridade do nome de Jesus. Que haja agora uma movimentação das trevas para longe deste lugar. Em nome de Jesus, cubra-nos com o Teu sangue, Senhor, nesta hora. Guarda-nos neste lugar e brada com a Tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Podem sentar, amados. Obrigada, libero todo mundo. Muito obrigada. Não consigo pregar com música. Minha atenção se perde. E eu não sei você, mas Deus já trabalhou comigo aqui. Glória a Deus. Se isso ainda não aconteceu com você, abra o coração. Preste atenção. Nós vamos ler Provérbios 24, 10. Nós vamos ler alguns textos. A princípio, esse versículo. Provérbios 24, 10. Diz assim a palavra do Senhor: se te mostras fraco, algumas traduções diz frouxo. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Você crê que Deus pode renovar as suas forças hoje? Amém, eu creio. Ele tem feito isso comigo desde o momento que eu me coloquei disponível e desde o momento que Ele liberou essa palavra. Precisa começar na gente, precisa começar em mim. Amados, fato é, aqui no louvor em algum momento a irmã falou de tribulação. Eu não sei se ela lembra, mas ela usou essa expressão. Se a gente estiver em alguma tribulação, antes de cantar, rompendo em fé. E é com ousadia mesmo que a gente rompe com o sobrenatural que vem de Deus. Mas, irmãos, é importante nós lembrarmos que o Senhor Jesus, Ele já tinha previsto isso. Quando Ele disse, no mundo tereis aflições, mas por quê? Glória a Deus. Então, não é novidade se você está passando por uma fase difícil. O Senhor já tinha nos avisado que isso poderia acontecer no universo, no mundo caído, como nós estamos vivendo, né? Então, em algum momento, se você não está neste momento vivendo em angústia ou em alguma preocupação, alguma dificuldade, eu lamento muito de dizer que em algum momento isso vai acontecer. Em algum momento essa situação chega. A questão não é a angústia, é como eu vou lidar com ela. O dia da crise, no dia da dificuldade, parece que Deus fica longe. Às vezes a gente fica no dia da angústia, no dia da dificuldade, tão na terra, que o nosso coração se afasta tanto do poder de Deus, que a gente às vezes chega a duvidar e falar, onde está o Deus que eu sirvo? Parece que Ele está mudo. Ele não está nem surdo, irmãos. Ele está atento. Ele não saiu do trono. Como que você reage no dia da angústia, no dia da dificuldade, no dia da tribulação? Será que você logo reclama? É muito comum isso no ser humano, logo murmura, logo começa a reclamar, não tem um coração grato. E
Tal qual a história de Jó, se Deus nos deu coisas boas, Ele não daria também um dia difícil, mas Ele está conosco em todo o tempo. Em algum momento você precisa perceber qual é a sua reação, qual é a sua atitude diante do dia mau. Jó, capítulo 4, do verso 3 ao verso 5, diz assim: Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam e os joelhos vacilantes tens fortificado. Eu vou parar um pouco aqui. Aqui precisa a gente ter o entendimento que aqui nessa palavra está lembrando a nós o quanto nós já abençoamos e já trouxemos uma palavra de vida para alguém e essa pessoa foi abençoada através da nossa vida. Quantos aqui já tiveram essa experiência de ser usado por Deus? Amém, amém. Pouca gente. Hoje nós vamos ter mais experiência para que na próxima resposta a igreja levante as mãos de eu ser canal de Deus. E aqui está dizendo que apesar de a pessoa estar sendo usada por Deus, o final do versículo diz do texto, no verso 5, mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Ou seja, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu ajudo a tanta gente, eu faço por tanta gente, quando o infortúnio bate na minha porta, eu tremo na base e parece que eu esqueço em quem eu tenho crido. Precisamos, amados, viver aquilo que nós cremos. É muito fácil, né? Vários pregadores já têm dito isso. É muito fácil ser cristão aqui. Aqui ninguém está vendo o seu feio, só você que sabe do seu feio. Né? Aqui não está vendo o que você faz longe daqui, longe desses olhos todos, dessas testemunhas todas que estão aqui. O seu feio só você conhece e nós precisamos hoje apresentar Jesus ao nosso feio e fazer com que ele bata em retirada em nome de Jesus. Essa palavra nos confronta hoje. A forma como nós temos reagido. Nós não temos que reagir como super-homens. Não somos os super-homens. Mas precisamos entender que diante do dia difícil, diante do dia mau, nós precisamos aprender a depender do sobrenatural de Deus. É aí que nós colocamos a nossa fé em ação. No dia difícil, Deus estará lá também. Você não estará sozinho, como nós acabamos de cantar. Salmo 50, verso 15, diz assim: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ou seja, aqui já tem uma receita, é um princípio bíblico. No dia da angústia, o que você deve fazer? Invocar ao Senhor. O que é invocar ao Senhor? É clamar por Ele. É crer que em meio àquele momento difícil que você está passando, seja em que área for da sua vida, Ele é contigo. Você não está sozinha. Invoque e Ele te livrará. E o resultado é um testemunho lindo da presença de Deus. E tu me glorificarás. Pare de depender da sua força, da força do seu braço. Aprenda a entender com clareza no seu espírito que a sua força, ela vem do alto. É de lá que vem o nosso socorro. Deus manda eu te dizer que em meio às situações angustiantes, preocupantes, que te roubam a paz, você precisa aprender a ofertar essas circunstâncias ao Senhor. Você precisa aprender a entregar
ao Senhor. A Bíblia é tão clara. Entrega ao Senhor o teu caminho. Confia nele. E o mais, a gente só não lembra disso quando precisa. Nós precisamos disso. Entender que diante do fardo pesado, eu preciso ofertar esse fardo ao Senhor, sabendo que Ele dá conta. Sabendo que Ele não nos criou para carga. Ele nos criou para entendermos que o jugo é suave e o fardo é leve. Romanos 8:11, se o irmão tiver aí a NVI, a nova versão internacional, os dois próximos textos eu entendi que ficaria mais claro na NVI. Romanos 8:11 diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, irmãos, sério essa palavra, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Alô, é o Espírito Santo que habita em você? É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Por que a gente não conta com Ele quando precisa? Sabe aquele pecado que você não consegue vencer sozinho? Você continua tentando sozinho, continua tentando sozinha. É aqui o segredo. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus, Ele mora dentro de você. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em nós. O Espírito de Deus em nós, ele gera vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a... Mas Jesus gera vida através do Espírito em nós. E é claro que se você está aqui nessa noite e ainda não teve um encontro real com Jesus, hoje é o dia. Porque esta palavra é para ser cumprida naqueles que já pertencem ao corpo de Cristo. É hora de você receber uma unção de vida e trazer o céu para a terra. Como que o ambiente do céu aparece na terra, se move na terra? Quando nós cumprimos o nosso papel, nós não somos deste mundo, amados. Nossa pátria é outra e nós precisamos dar conta disso. E precisamos, justamente para alterar o quadro da angústia, da preocupação. Senhor, trabalha agora no meu coração, não está no meu esboço. A ansiedade é aquela que gera dentro da pessoa uma preocupação constante. Tem gente que não tem sossego. Não tinha, porque hoje vai acabar isso. Em nome de Jesus, vamos gerar fé, em nome de Jesus, no nosso coração. Também na NVI, Salmo 119, verso 50. Salmo 119, 50, na NVI, nova versão internacional, diz: este é o meu consolo no meu sofrimento. Então, aqui afirma mais uma vez, é outra palavra que vai haver algum dia sofrimento. Mas este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa me dá vida. E sabe por quê, amados? Quando a gente fica angustiado, quando a gente fica triste, a nossa força esmorece, a nossa força diminui, ela fica pequena. Por isso, algumas pessoas, quando vivem um período de sofrimento muito grande, elas começam um processo depressivo e costumam dizer o quê? Eu quero morrer. Para mim não tem mais jeito. Ei, se isso é contigo, esse tempo chegou. Acaba com isso. Hoje é tempo de receber vida. E vida da parte de quem pode te dar. Aleluia. Você precisa aprender no dia a dia. Porque saber isso com o seu cérebro, com a sua mente, você já sabe. Mas você precisa aprender a colocar em prática. No dia da angústia, saia angústia de perto de mim. Não tenho parte contigo. E vai se posicionar para resolver o problema. Porque às vezes o causador daquele problema foi você mesmo.
Deus falou para você não fazer, você teimou e fez. Agora você clama por misericórdia, mas quem buscou aquele vendaval todo foi você. Então hoje é dia de pedir perdão. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de dizer, Senhor, a minha parte eu estou fazendo, agora libera sobre mim. Eu quero ser um canal vivo e limpo para receber uma unção nova, uma unção de vida e de força na minha vida. Salmo 28, verso 7, agora o meu aqui é na revista e atualizada, na Ara, né? Salmo 28, 7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e o meu cântico e com o meu cântico o louvarei. Vamos repetir, eu vou ler, você repete após mim. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. Quantos estão precisando de um cântico novo nessa noite aqui? Glória a Deus, glória a Deus. Porque se nós já temos Deus falando conosco, o Espírito Santo trabalhando em nós, é sinal que vai ter testemunho para contar. Aleluia. A nossa força vem do Senhor. A nossa força vem do alto. No meio da dificuldade, no meio do problema, Ele é o meu escudo. Ele é o meu livramento. Ele é a minha força. Eu vou continuar confiando na palavra do Senhor. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é... Ok, mas se a alegria do Senhor é a nossa força e a gente está deprimido, para baixo, triste, abatido, significa que existe tudo em nós menos a alegria do Senhor. E se não há alegria do Senhor, nós não estamos naquele momento nos sentindo fortes. Se você precisa de força, precisa hoje por fé começar a profetizar a alegria do Senhor, mesmo em meio à dificuldade, porque é no meio ou em meio à dificuldade que a provisão virá. O Senhor Jirê é a nossa provisão. Aleluia. Entenda, meu irmão, minha irmã, não é hora de você se abater, é hora de você pegar a sua espada. Tem gente aqui, Deus falou meu coração com espada enferrujada. Sabe por quê? Porque não usa há muito tempo. Tira a teia de aranha do seu altar. Hoje é dia de um posicionamento novo em Deus. Você ainda não vê coisas maiores porque você não tem se posicionado da forma como a palavra orienta para que você veja. E em nome de Jesus, entendo eu, naquilo que Deus colocou no meu coração, que para muitos aqui é hoje o dia. Aleluia. Deus quer, Ele é craque nisso, né? É dentro da natureza de Deus. Mudança de realidade. Se você precisa que alguma área da sua vida específica mude a realidade no mundo espiritual, você está diante do Deus que faz isso. Salmo 92, 11, na NVI também, meu irmão. Eu dou um pouquinho de trabalho à mídia. Salmo 92, 11, na NVI diz assim. E preste atenção que o Senhor liberou essa palavra de forma tão especial. Eu nunca usei esse versículo em pregação. E olha que eu já prego há um tempinho. Mas esse versículo, ele nunca tinha saltado ao meu coração como foi dessa vez. Inclusive, tem na internet algumas coisas que eu pesquisei que eu não vou trazer não, porque Deus não me autorizou a fazer isso. Eu vou ler e falar o que Deus me autorizou a falar. Salmo 92, 11 diz assim: tu aumentaste, significa que já foi feito. Tu aumentaste a minha força como a de quê? Irmão, não é isso não.
Deixa eu só acertar aqui, esse é o 10. É o 10, irmão. É o 10. É o 10, estava pertinho. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Vamos deixar esse versículo um pouquinho aí para a gente entender um pouco dele. Aqui já está no passado. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem. Irmãos, eu não sou a melhor pessoa para falar de vida rural. Eu sou altamente urbana. Eu não tenho lá muita experiência com isso, mas eu fui pesquisar qual era a diferença do boi selvagem para um boi que eu vou chamar de doméstico, que é aquele boi que a gente vê normalmente no pasto. Quando a gente vai para a área de fazenda, sítio, a gente enxerga o boi, que eu vou chamar de doméstico, boi comum. Esse boi comum, esse boi doméstico, ele se sujeita a tudo. Ele, inclusive, ele pode carregar o quê? Muita carga. O boi é um animal de carga. Não é só o burro que é de carga. O boi também, dependendo de onde ele esteja, ele pode carregar muita carga. Esse boi doméstico, ele aceita a circunstância do jeito que é e não faz nada para mudar. Essa unção de mesmice, essa unção de acomodação, sabe aquele lugar estéril que não nasce mais nada, mas você recusa sair de lá? Pois é, esse lugar é semelhante ao que está sendo dito aqui, daquele boi que não reage, que encontra a cerca e faz o quê? Fica resignado lá. Esse é o boi comum. Agora aqui não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo, tu aumentaste a minha força, como a do boi selvagem. O peso de um boi selvagem, gente, eu vi umas fotos, eu procurei, eu não trouxe não, podia até ter trazido. São umas fotos de dar medo, 3 metros. 1 tonelada às vezes chega, né? O peso, a força descomunal. E quando eles enxergam uma cerca, eles têm um chifre que pode chegar a 1 metro. E eles derrubam ele. Enquanto eles não vão ali, eles não desistem. A Bíblia está falando disso aqui. Tu aumentaste a minha força como daquele boi selvagem que não aceita o lugar de conformação, o lugar de eu estar assim mesmo, do jeito que está, eu não consigo mudar. Aqui o Senhor diz, derramaste sobre mim óleo novo. O boi selvagem não aceita carregar o peso que está sobre a sua vida. Quem carrega esse jugo, quem carrega esse peso, é aquele boi resignado que não reage. Vamos abrir Isaías 10, 27. Foi o único versículo que eu não coloquei aqui, e quando eu estava me arrumando para vir, o Senhor me lembrou, eu falei, então, vamos lá. Isaías 10, 27. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro. Eu estou na revista atualizada, irmão. O peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. Jugo que será despedaçado por causa da gordura, em algumas traduções por causa da unção. Se o irmão puder colocar a minha tradução, que é revista e atualizada, vai ficar mais claro para os irmãos. Vamos prestar atenção em cada parte desse verso. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro. É o primeiro lugar. Sabe aquela coisa que parece que você está com quilos nas suas costas? É isso que está dizendo aqui. O peso será tirado do seu ombro. Para isso você precisa querer, você precisa permitir que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida e você precisa ter um encontro com Jesus, senão você vai ficar fora disso.
Porque essa promessa, essa palavra é para o corpo de Cristo, é para a noiva. O peso será tirado do seu ombro. E o jugo, eu não sei se os irmãos sabem o que é jugo. A gente lê jugo para lá, jugo para cá, também podia ter trazido uma foto. O jugo é aquela cangalha, vamos dizer assim, de madeira que é colocado sobre um animal e o outro animal. O jugo é aquele peso que segura ali o passo de dois animais e eles saem. Geralmente é de madeira. E aqui está dizendo, o jugo será tirado do seu pescoço. Sabe aquela dor que você fica aqui, que você sabe que está tenso? Está falando disso, de sair o peso e de sair a tensão. Às vezes dói essa região aqui, porque você se permitiu receber um sobrepeso que não seria para você carregar. E esse jugo, a Bíblia é muito clara, será despedaçado por causa da unção. Na minha Bíblia, por causa da gordura, porque faz uma menção, o quê? A gordura aqui, ao óleo. Ao óleo, que às vezes a gente usa pouco, ou nem usa, porque acho que já passou o tempo de usar. Claro que isso não é todo mundo. Aliás, hoje eu presenteei alguns aqui. A Álida está com óleo novo, a Rutiné também, a Márcia também. O Senhor colocou no meu coração, liberei sobre a vida delas. Você tem se sentido com carga? Alguns aqui, o Senhor fala ao meu coração que estão com uma carga, que já está incomodando. E outros, talvez até poucos, estão com uma sobrecarga. Sabe aquela coisa que te faz perceber o peso e parecer que você já não tem força para sair do lugar? Deus quer quebrar isso com o poder dele através da unção que vai ser liberada neste lugar. Já está sendo liberada neste lugar nessa noite, em nome de Jesus. A unção de Deus, ela gera uma capacitação sobrenatural. Irmãos, eu tenho falado hoje mesmo, conversando com Lucas pela manhã, na Sevaot Discípulos, que é a nossa escola bíblica. Depois da escola, nós estávamos conversando um pouco e eu estava falando para ele. Eu me converti quando eu tinha 12 anos, muito nova. Então, se eu não tenho ou não tinha uma história maior para contar de conversão e de mudança, porque me converti muito cedo e nunca me separei do caminho do Senhor, eu não tenho dúvida, eu falava para ele hoje. Dia 16 de novembro, eu estou com 23 do batismo do Chico na minha cabeça. Dia 16 de novembro de 2023, quando eu fui consagrada, ordenada ao ministério pastoral, aquele óleo que escorreu sobre o meu corpo, a unção de Deus veio de uma forma sobrenatural, confrontando a minha natureza carnal e mudou a minha história. O meu marido é testemunha disso. Eu sempre fui pavio curto. E meu pavio cresceu, irmão. Meu pavio cresceu. Cresceu com todo mundo, não foi só com ele, não. Eu já tenho andado milhas aí com algumas situações. E eu tenho pedido graça. É claro que eu choro aos pés do Senhor. Mas é lá que eu tenho que deixar o meu peso e o meu sobrepeso. É aos pés dele. E eu tenho feito. Deus pode, hoje, liberar sobre a sua vida óleo novo, uma unção fresca. Mas para isso você precisa dizer não ao pecado, porque Deus não vai santificar o que está sujo. Deus não vai trabalhar em quem não quer ser canal limpo diante da presença dele. Tiago 4:8, eu já estou caminhando para terminar, para nós orarmos. Tiago 4:8 diz assim, texto conhecido da igreja: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Não é possível que eu estou no texto errado, não. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amados, se essa referência está errada, por favor, leiam o versículo, entendam e repitam após mim, porque o versículo vocês sabem que é esse. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo. E ele fugirá de vós.
Você quer que o diabo bata em retirada, que a pata dele saia da sua vida, da sua saúde, dos seus negócios, da sua casa? Você precisa se sujeitar a Deus. Essa é a condição. A Bíblia não abre exceção nem para mim, nem para você. Isso aqui é um princípio bíblico. É por isso que às vezes o diabo está brincando com a nossa família, com a nossa vida, com o nosso casamento, com a criação dos nossos filhos, com a nossa vida financeira. Tem gente que não prospera naquilo que põe a mão. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Esse é o princípio. Resistir ao diabo. Pode sair, eu estou sujeita a Deus, eu estou com a minha vida no altar. Não tem espaço na minha casa. Não tem espaço na vida dos meus filhos para você. E ele fugirá. É ele que tem que fugir. Não é você acostumar com o dia mau. É ele que tem que fugir da sua presença pelo poder que há no nome de Jesus e o cumprimento da palavra de Deus que é viva e eficaz. Sua vitória começa, e a minha também, na sujeição a Deus, na sujeição ao Senhor. Devemos no Senhor, para vencer o dia mau, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque o poder de Deus é que se aperfeiçoa da nossa fraqueza. Amado, se aproprie dessa palavra. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nenhum problema em você em algum momento ter fraqueza. A questão é saber a quem você serve e em quem você tem crido. É isso que vai fazer a diferença. A Bíblia diz, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, só pelo Senhor. Não somos super-homens, mas temos um super Deus. O que tem roubado a sua força? O que tem roubado? Qual é o nome do problema que tem te enfraquecido? Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. A Bíblia diz em Joel 3,10, no final do versículo, diga ao fraco, quem sabe? Eu sou forte. Isso aqui é uma palavra profética. Eu não estou vendo nada. Amados, eu falei para o Lucas hoje, a Tsevaot Church, ela é profética. É um grupo de improváveis, irmãos. É um grupo de improváveis que o Senhor está levantando naquele lugar. Um exército vai surgir naquele lugar. Eu creio, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mas enquanto a gente está caminhando, a gente precisa, lá no ministério, lá na igreja também, diga ao fraco, eu sou forte. Eu estou me sentindo pequena, eu estou me sentindo sem força, eu estou me sentindo sobrecarregada, eu estou me sentindo para baixo. Parece que as coisas estão super erradas na minha vida e eu não acho a porta da saída, mas eu sou forte no Senhor, porque Ele é Deus sobre a minha vida. Aleluia! Louvado seja Deus. Salmo 28, versos 7 e 8. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo. Você é povo de Deus? Então diga, o Senhor é a minha força. Aleluia! Ele é a nossa força, a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Quem é ungido? É quem recebeu a unção. E eu não estou falando só da unção com óleo, eu estou falando com a unção que vem pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. Salmo 29, o último texto que nós vamos ler hoje. Salmo 29, 10 e 11. A minha tradução diz, o Senhor preside aos dilúvios. Vocês têm noção disso? Às vezes a gente acha que o levante está vindo do inferno. Amado, tem levante que vem da parte de Deus para nos acertar. Tem gente que se não tiver levante não se ajusta com Deus. Não lembra que Ele existe. Tem levante que vem da parte de Deus. Quando o levante vier sobre a sua vida, peça ao Senhor discernimento para entender se você tem que repreender
ou se você tem que aprender e sair disso. Mais forte no Senhor. O Senhor preside aos dilúvios, Ele está acima do caos. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. Ou seja, Ele não perde o controle. O Senhor dá força ao seu povo, ao seu povo. Você que ainda não aceitou a Jesus, você precisa hoje fazer isso e ter acesso a essa promessa. Ela também é para você. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Que o shalom de Deus venha sobre nós hoje, junto com essa unção nova. Aumentaste a minha força como a do boi selvagem. Eu vou tirar profeticamente aqui na frente o peso hoje. Eu vou fazer um ato profético de falar, sai peso, eu não quero mais. Se você está sobrecarregado, você vai fazer isso, você vai fechar seus olhos aqui, os outros também não precisam te vigiar. É cada um aqui cuidando de si e percebendo o que nessa palavra tem a ver comigo. Porque Deus está falando, eu não tenho dúvida disso. O Senhor, Ele é o Deus que controla a tempestade e também restaura a paz no meio do seu povo. Feche seus olhos. Ore pela sua vida aí. De olhos fechados. Comece a lembrar quais são as suas angústias, quais são os seus problemas não resolvidos que estão roubando a sua paz. Quais são os pesos de angústia? Qual é o nome do seu sobrepeso? Parece que já está carregando uma carga há muito tempo que você não consegue se livrar dela. Comece a dar nome, porque você tem a oportunidade, já, de entregar essa carga, essa sobrecarga, aos pés de quem pode te ajudar. Existe alguém aqui que entendeu que precisa de um encontro real com Jesus e quer fazer isso hoje? Por acaso tem alguém aqui nessa condição? Se tiver, faça um sinal para mim, eu quero orar por você. Tem alguém nessa condição que entende que precisa aceitar a Jesus hoje? Tem alguém que entende que está afastado do Senhor, afastada do Senhor e precisa voltar a estar em comunhão com Deus? Tem alguém nessa condição? Eu também quero orar. Amém. Mais alguém além da irmã ali? Está voltando para Jesus hoje? Amém. Deus abençoe sua vida. Tem mais alguém nessa condição? Louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu vou pedir à igreja que fique de pé. Vou pedir aos irmãos do louvor que me ajudem aqui. Eu vou prosseguir o apelo. Essas duas vidas que levantaram a mão, agora não, mas daqui a pouco, quando outros vierem, elas virão aqui também. Eu não quero que elas se sintam constrangidas, então, nenhum dos dois. Daqui a pouco você vem, aguarda só mais um pouco. Eu quero que você entenda que você precisa receber da parte de Deus uma unção de força. Aquela unção que vai te capacitar a ter uma resposta sobrenatural diante do natural. Se essa questão é contigo, eu vou ler o apelo inteiro para você entender onde você se encontra e vocês virem juntos para ninguém entender o que você veio fazer aqui. São apelos diferentes. Pessoas que precisam de uma unção de força, é um apelo. Pessoas que precisam se posicionar com a força do boi selvagem contra o pecado. Precisa romper hoje, em nome de Jesus. Pessoas que profeticamente querem deixar o peso, querem deixar a preocupação, a sobrecarga no altar. Hoje é o seu dia. Se algum desses itens aqui Deus falou contigo e você entende que precisa vir para estar orando comigo, venha agora, venha rápido. Nós vamos estar cantando Escape novamente, só o refrão, Deus já tem um caminho aberto pelas águas. As duas pessoas que estão voltando para Jesus aqui, nesse meu lado direito, ali no cantinho mesmo, perto ali do irmão. Pode vir aqui. Você está em casa. Você está em família. Amém, igreja?
Família não fica apontando o dedo acusador. Família entende que a pessoa precisa de ajuste e acolhe. Família acolhe. Se você entende que precisa estar aqui, nós vamos cantar só esse pedacinho. E vamos cantar firme. Eu sinto falta da bateria. Sinto falta do Nixon, né? Sinto falta dele. Não falei em nome de outra pessoa, porque eu não sei mais quem toca a bateria aqui. Mas eu estou sentindo falta aqui. Marca, firme, firme. Eu gosto de tambor, eu gosto de marcação de guerra. Mas vamos cantar. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. E você ainda pode vir. Se você precisa de unção de força, de posicionamento de quem reage diante do dia mau e de pessoas que profeticamente querem deixar o peso. Eu vou pedir para a intercessora Celina me ajudar aqui, meu esposo Diácono João Luiz, a intercessora Hélia. Eu vou pedir para a Álida, Rudineia, a Márcia, que eu acho que já deve estar por aqui, nos ajudarem aqui nessa hora. Meu marido, o óleo está no meio aí, você pode me passar. Os intercessores vêm aqui antes da gente cantar para ungir a mão de vocês e orar pela vida de vocês primeiro. Irmãos, eu tenho aprendido que a gente só dá o que tem. A gente primeiro precisa receber de Deus, para depois liberar para as pessoas. Está no meio, João, no fecheclé do meio. A gente primeiro precisa receber de Deus, para depois entregar, liberar sobre... Obrigada. Sobre a vida das pessoas. Cadê os intercessores? Essa tampa precisa converter. Mais alguém? Aleluia. Eu tenho aprendido que basta um toque da parte do Senhor. Senhor, colocamos os intercessores agora na tua presença, pedindo, Senhor, libera o teu sobrenatural sobre a vida deles agora. Santificamos as mãos, santificamos a vida deles, Senhor. Apresentamos diante de ti, usa com graça o teu povo, os teus filhos agora, na autoridade do nome poderoso do Senhor Jesus.